Mariana e Ramon, qualquer dúvida aí, vocês me digam aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos passar Tudo bem. despercebido, não. Hoje a gente tem que terminar essa questão, Ramon, que nós começamos essa semana. Deixa eu só fechar esse WhatsApp, porque esse WhatsApp tocando aqui não vai rolar. Nessa aula passada, né, onde a Mariana esteve à noite e você não pôde comparecer pela manhã, nós trabalhamos muito a questão da ideia em Max Weber. Né? Aí nós conversamos sobre os tipos de ação, os tipos de dominação, e ele fala muito, a centralidade da ideia de Max Weber é aquela ideia de que, contrária de Emile Durkheim. Né? Enquanto Durkheim ele fala que, como é que eu posso dizer para vocês? Existe uma consciência coletiva que tende a priorizar sobre uma consciência individual, onde talvez a gente possa até justificar as nossas falhas em cima de uma sociedade. Por que em cima da sociedade? Porque na medida que nós não somos responsáveis pelas nossas ações, porque nós agimos de acordo com a coletividade, com a massa, né? Então isso acaba descentralizando do indivíduo a possibilidade de assumir as consequências dos seus atos. Em Max Weber, a gente acaba vendo um pouco o contrário. E nós conversamos muito isso semana passada. Né? Se vocês assistirem até a aula, vocês vão ver. A gente tem o contrário em Max Weber em relação a Emile Durkheim. Ele fala que a sociedade ele existe de forma concreta, ninguém pode negar a sociedade, mas a sociedade ela não está acima do indivíduo, porque o indivíduo, nas suas relações, é ele que constitui a sociedade enquanto aquilo que existe, enquanto uma organização social. Porque é a partir do momento que nós vamos, ele até usa o termo de ação social, na medida que nós vamos nos comunicando, na medida que nós vamos nos relacionando, na medida que nós vamos colocando situações, né, construindo regras, leis, costumes, isso vai gerando uma organização na sociedade. E, consequentemente, isso vai gerar situações dentro desse processo. Então, quando a gente fala de Max Weber, ele acaba justificando que a sociedade existe, de fato, concretamente, mas ela talvez, ou com certeza, ela seja fruto, né, da ação social, ou seja, da maneira como cada indivíduo se relaciona entre si e com o meio. E dentro dessa perspectiva, a gente traçou algumas ideias de ação pensadas por Max Weber e alguns tipos de dominação que acabam sendo o que, né, seria importante que vocês fizessem aí uma retrospectiva nas aulas anteriores. Para a gente fechar Max Weber com chave de ouro, é esse trem que está aí na tela de vocês. Não é um trem complicado. Eu falo que comunga muito com a história. Eu acredito que vocês viram muito na história aí a questão do período medieval. Não chegaram a ver muito período medieval ou não chegaram ainda a ver? Já o professor Wagner tá falando do feudalismo ainda. Do feudalismo, mas eu acredito que ele já deva ter passado para vocês essa questão da relação da igreja com a sociedade. Né? Já. E quando a gente fala, então, e quando a gente fala aí da ética protestante e o espírito do capitalismo, é um livro aí de Max Weber aí, ó, de 1905, a ideia que ele quer trazer, de fato, com essa temática, é estudar isso aí, olha, estudar sistematicamente as religiões e suas diversas relações sociais. Por quê? É o que a gente viu no decorrer dessa semana. As instituições, elas possuem um fator de grande influência no indivíduo e nesse indivíduo presente na sociedade. E a religião não seria diferente. Então, para Max Weber, dentro desse livro chamado A Ética Protestante, a todo momento ele constrói uma ideia de que a gente tem que pensar qual foi, né? E talvez como nós podemos ver até hoje em dia essa relação religião e economia. Por que eu falei vocês no período medieval? Porque no período medieval, quando a gente fala aí da religião, né, e da questão da riqueza, né, nesse contexto,
é um discurso muito forte que sempre existiu uma questão de pecado. O período medieval ele se constrói em cima de um discurso de pecado. Tudo é pecado, né? Nada se pode, mesmo que nós vejamos por parte da instituição dominante, né? Que no caso, naquele contexto, era a religião católica, né? A predominância de uma grande riqueza. Mas quando nós falávamos em indivíduo e instituição, indivíduo e sociedade, tudo era restrito a esse indivíduo, inclusive o acúmulo de riqueza. Então, falar de riqueza para o indivíduo, para a sociedade, nesse contexto, era falar de algo pecaminoso, era pecado. Né? Era inconcebível se pensar no indivíduo que pudesse, né, acumular bens. Acumular bens. Então, por que o título Ética Protestante e o Espírito Capitalismo? Porque no primeiro momento que começa a existir essa não vinculação mais da igreja, onde seja, a gente vê aí em Martim Lutero, em Calvino, uma nova perspectiva de ver a sociedade e de ver a religião, né, que a gente chama até de reforma protestante, a gente não, né, os professores de história chamam isso de reforma protestante, essa ruptura, né, da Igreja Católica por parte de membros dali, como Martim Lutero, né, a gente começa a pensar e começa a ter uma nova visão de homem e de mundo, que até então se encontrava restrita unicamente nas mãos da religião católica. Um exemplo disso era a leitura dos textos sagrados. Os textos sagrados não eram de acesso da população, era algo restrito aos mosteiros, aos monges, às pessoas que viviam ali enclausuradas naquele contexto. Com a reforma protestante, já temos aí uma diferença. Os textos sagrados começam a ter acesso junto do povo. E isso, consequentemente, também, todas as questões que até então eram tidas como pecado, como, por exemplo, a riqueza. Então, a gente vê aí, a partir da reforma protestante, os itens que eu coloquei para vocês, olha, o maior valor dado ao indivíduo, né, ou seja, a ruptura com a instituição eclesiástica, o indivíduo ele é capaz de viver a sua livre razão, o seu livre pensar e ter acesso a esses textos sagrados, e a gente percebe nesse primeiro momento da reforma protestante, de fato, a ascensão do capitalismo, ou seja, acumular riquezas, ter bens, não é mais algo pecado, né, relacionado ao pecado, mas é um sinal da graça, é um sinal da possibilidade de que é possível se pensar numa melhor condição de vida que perpasse a dignidade do indivíduo a partir da produtividade e da utilidade desses bens. Desses bens. Eu sei, aí vocês vão falar assim, mas o capitalismo ele vem para trazer, né? Ele vem para trazer ao indivíduo uma certa liberdade, uma certa ruptura de todo um sistema, onde esse sistema era bem contraditório, que dizia que riqueza era pecado, mas esse próprio sistema vivia no luxo, vivia na riqueza, e o capitalismo acaba que ele veio trazendo uma grande desigualdade social, porque ele fez com que gerasse dentro de uma sociedade uma certa ideologia competitiva de que quem mais pode ser é quem mais tem, mas pensar no capitalismo dentro do processo aí, né, o processo de aquisição, né, de riquezas, de dinheiro, de bens dentro desse contexto, é a primeira ruptura, mesmo que isso não tenha caminhado da forma que caminhou, né? Mas foi o primeiro momento na história em que nós começamos a pensar na individualidade do indivíduo. O indivíduo ele começa a ter autonomia para fazer a tomada das suas próprias decisões, não mais vinculada à questão de uma ordem eclesiástica, que ditava as maneiras de ser, de ver, de pensar, de agir. Então, a gente tem aí uma relação da religião não tão mais vinculada à questão da economia, quando a gente fala isso ao indivíduo.
a gente fala isso no padrão de vida das pessoas. E acaba que tudo isso associa, como eu falei com vocês, a dignidade a essa produtividade, a utilidade dessas riquezas que são adquiridas. E, consequentemente, como a gente viu em aulas anteriores, isso vai gerar outros problemas. A gente sai de uma condição, uma situação problema, e cai dentro de uma outra situação problema. É como a gente brinca, desveste um santo e veste o outro. Mas, na verdade, se fez necessária essa ruptura de se pensar essa relação religião e economia. Apesar que, né, se nós formos parar para analisar no século XXI esse discurso do pecado, né, esse discurso das riquezas, esse discurso do acesso a bens para as religiões é algo muito complicado, né? Porque, de fato, as religiões ainda se mantêm muito ligadas a essa questão da riqueza, essa questão da economia, a maneira como se relaciona a fé e ao comércio. Então, são situações muito fortes e que ainda hoje são situações que merecem um olhar detalhado dentro dessa perspectiva de vincular aí e pensar esse vínculo da religião e da economia. Diga, Mariana e Ramon. Augusto, eu acho que esse pensamento aí, né, de que o capitalismo, né, o acúmulo de riqueza e a igreja contra isso, a gente até tem aquele, não sei se é ditado, está na Bíblia, que fala assim, é mais fácil um camelo passar, né, no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, seja pobre que você vai entrar no reino dos céus. Se você for rico, se você buscar, né, acumular, você não entra. Ô, Mariana, então eu já estou dentro do reino dos céus. Eu não, mentira, estou brincando, né? A gente é até pecado a gente falar que a gente é pobre, né? Eu falo que é desumano a gente falar que de fato somos. A gente passa por alguns perrengues na nossa vida. Isso aí eu não minto para vocês. São muitas as vezes que talvez nós temos o desejo de possuir e de ter algo, e isso não é acessível naquele momento, né? Mas, de fato, pobreza, nenhum de nós, eu acredito que já passamos na nossa vida, não, e nem desejamos passar, com certeza. Mas esse vínculo é complicado. Quer falar alguma coisa, Ramon? Não, por enquanto não. Tá de boa? Beleza, de boa. Então, a gente encerra essa parte, tá? Pelo amor de Deus, hein? Se a gente falar de ética protestante, vocês lembram aí essa questão do vínculo relacionado à religião e à economia, no que diz respeito a essa aquisição de riquezas, que é o acúmulo de bens, que é uma questão de pecado, aí que a reforma protestante se dá o livre... Pelo amor de Deus, não esqueçam isso, apesar... Depois retoma aí a aula, retoma o slide para lembrar esse trem aí no dia. Vamos lá, agora nós vamos entrar no último, para a gente fechar com chave de ouro o módulo 2 e o módulo 3 de Sociologia. E semana que vem, a gente vai precisar do segundo momento ainda hoje, né, para terminar isso aqui. E semana que vem a gente cai matando em algumas partes aí da filosofia em função do simulado. Nós vamos entrar nesse cara. Por que eu estou falando que é uma sequência? Olha só, a gente acabou de ver, e com a reforma protestante, a gente vê aí essa questão da ascensão do capitalismo, né? O indivíduo ele começa a ver na busca pelas riquezas algo natural, né? É algo que vai fazer com que ele encontre a sua dignidade. Só que aí, em contrapartida, em Max Weber, a gente tem Karl Marx que vem aí caindo em cima nesse sentido, né? Algumas características: filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista. Dá até medo de ver um currículo como esse, né? É de uma extrema capacidade intelectual que eu falo assim, invejável, algumas coisas. Mas a ideia desse cara, ele vai a todo momento contra essa ideia do capitalismo.
Tá? Karl Marx é um cara que, a todo momento, ele martela a questão do capitalismo, porque ele fala que, infelizmente, o capitalismo gerou o quê? Uma divisão social do trabalho. Quando a gente fala em divisão social do trabalho, a gente está falando de luta de classes. Entre quem? Burguesia e proletariado, pobre e rico. Entre aquele que detém o capital e entre aquele que detém a mão de obra. Hoje em dia, eu ouvi um rapaz falando que quem é proletariado, quem exerce essa função da mão de obra, existe um outro termo, eu só me esqueci o nome, a pessoa entra com a mão de obra e com o conhecimento. Ele usou um termo que eu nunca tinha ainda parado para pensar, que quem não é logicamente, né, a classe burguesa, ela vai entrar com o capital, o rico vai entrar com o capital. Aquele que não se encontra dentro dessa classe, hoje não se fala que ele entra apenas com a mão de obra, não. Ele entra também com a questão racional, né? É como se nós imaginássemos assim, nós entramos com o nosso trabalho braçal, mas nós entramos também com o intelecto junto deste processo. E esse processo ele acaba ocasionando dentro da sociedade uma certa desigualdade. E isso não é mentira. Eu não minto para vocês. Se a gente for pegar a ideia de Karl Marx e compreendê-la nos dias de hoje, a gente vai ver isso, a mais-valia, né? A questão do capitalismo, o quanto o capitalismo, né? Você pega ali a Revolução Industrial meados do século XVIII, o quanto isso de lá para cá, ele trouxe grandes desigualdades dentro de uma sociedade. Trouxe benefícios? Trouxe. Porque se a gente for falar também, por exemplo, que a ciência não trouxe benefícios, é uma bruta maldade. Porque imagine a nossa vida, né, sem a possibilidade da ciência no que diz respeito a tudo que nós temos e que possuímos e que acaba favorecendo essa nossa vida, né, na busca aí de medicamentos, de comunicação, de trabalho. Só que, em contrapartida, para Karl Marx, as pessoas não tomaram a devida consciência da proporção que tudo isso fez. Então, a nossa vida, né, a vida em sociedade, é uma constante luta de classe. E como é, né, Mariana? E como é uma pesada luta de classes. Nós sabemos muito bem isso, não sei o Ramon. Mal pergunte, Ramon, você trabalha, oficialmente falando? Não, eu não. Ainda não, né? Então você não sofre tanto com essa luta de classes, por enquanto, não. Talvez você sofra com uma luta, uma outra luta dentro de casa. Mas assim, dava pra gente tirar a ideia da formação de vida mesmo, porque a gente não é, nosso objetivo não é só ter uma profissão, é evoluir socialmente. Quem que não quer ser rico? Esse é o sonho de todo mundo. Então essa luta aí, creio eu que seja isso. E é muito complicado, né, cara? Porque assim, Uhum. como e de que maneira nós vamos alcançar esse nosso desejo de realmente evoluir, de alcançar isso? De que maneira? Através de quê? Né? E se a gente for parar para pensar numa sociedade como nós temos hoje, a gente vai acabar acreditando que uma sociedade como a nossa, ela se baseia mais no ter do que no ser. As pessoas estão muito mais preocupadas em ter do que ser. E isso acaba gerando na sociedade realmente grandes problemas sociais, econômicos, políticos, e aí vai. Então, eu coloquei para vocês aí, olha, 3 características fortes de Karl Marx dentro dessa perspectiva do capitalismo. Primeiro, para ele, com toda certeza, né, o capitalismo ele vai desvirtuar aí a questão do trabalho humano. Por quê? Nós vamos começar a pensar em grupos. Quem trabalha em empresa, seu pai trabalha em empresa, Ramon, tua mãe? Não, meu Não? pai é policial aposentado. Entendi. Mas mesmo dentro da área, né? Mesmo dentro da área. Quando a gente pensa, por exemplo, no universo do trabalho, existe, né, as titulações lá dentro, uma plena hierarquia.
Vamos, né? Então, a gente sabe o quanto, principalmente nessa área militar, né, a hierarquia ela é certa, ela é plena e certa. Então, todo um processo que é construído a partir disso também. Porque quando ele fala de capitalismo, ele está falando da sociedade como um todo. Tudo bem que esse universo do trabalho se torna mais evidente, mas a sociedade ela não é composta unicamente e exclusivamente do universo de trabalho. O universo de trabalho é um dos fatores que, para ele, é crucial para se compreender a desigualdade, para se compreender a exploração, para se compreender todos os problemas que vivemos. Mas, consequentemente, uma coisa puxa a outra. Foi o que eu falei com vocês. Olha aí, os donos do meio de produção entram com capital. Tá? Aqueles que são, entre aspas, explorados vão entrar com a força de trabalho. E acaba que essas relações de produção elas acabam trazendo para dentro da nossa sociedade as reais diferenças e desigualdades que existem e que acabam agravando a situação de pobreza que nós vivemos, onde nós chegamos, como eu falei com vocês em aulas anteriores, né, a uma realidade onde nós já passamos de 15 milhões de desempregados, nós já passamos de mais de 12,8 milhões, se não me engano, de pessoas vivendo em extrema pobreza. Quer dizer, a coisa está aí. Né? A coisa está aí. E a gente vê o quanto hoje em dia, né, essa relação entre empregador e empregado, né, patrão e empregado, uns termos que eu falo que às vezes acaba de fato proporcionando esse distanciamento daquela filosofia de quem manda e quem obedece, isso se torna claro e evidente. Então, para Marx, tá? Ele de fato, ele bate a todo momento a ideia de que a nossa sociedade ela se divide em classes, isso é inquestionável, tá? Vai sempre existir isso aí e que infelizmente, né, por mais que nós não queiramos, por mais que nós não percebamos, isso tende a resultar nas nossas relações. Quando a gente fala de relação de produto, a gente fala de atividade produtiva, porque isso vai acarretar. Exemplo disso é o que eles chamam de mais-valia, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Né? É quando o indivíduo ele participa da produção de algo, mas ele não participa do lucro. Né? Por isso que eu perguntei se o pai de algum de vocês, ou a mãe, ou tio, trabalha em empresa, porque quem trabalha nessas grandes multinacionais aí, né, por exemplo, ele participa do exercer ali daquele mecanismo, naquele momento. Né? Talvez assim, não sei, porque eu não conheço ninguém da minha família que trabalha em empresa, né? Na montagem ali de um carro. Ele participa de um certo momento da montagem do carro. Mas, no final, quando aquele carro é vendido, né, e é levado para a sociedade, como ele não participa do lucro da venda daquele carro. Então, isso é a mais-valia para Karl Marx, a desigualdade social. Quando a gente fala na divisão do trabalho, começa por aí. Né? Imagina um padeiro. Né? Ele está ali na padaria trabalhando, de sol a sol, de chuva a chuva, né? Produzindo aquilo que o dono daquele comércio há de vender, né? No final do mês ele vai ter o seu salário, mas consequentemente o dono daquele estabelecimento ele vai ter um lucro muito maior na venda daquele produto. Então, na verdade, quando ele fala de mais-valia, ele está falando que o trabalhador ele não participa de todo esse processo, do início, do meio e do fim, da execução desse produto, e muito menos da participação de lucro. E aí o problema está feito, porque realmente ele vai conseguir revelar, né, ele vai conseguir demonstrar que as coisas não são e não estão da forma que deveriam ser. Então, para acabar com isso, simplesmente, né, derrubando o sistema capitalista. Mas não sei para vocês, é um trem muito difícil de se imaginar. Vocês já imaginaram um universo não capitalista? Sejam bem sinceros. Eu não consigo visualizar. Não, não. Tanto que até os objetivos de vida da galera hoje em dia, tudo baseado nisso, né? Eu quero ter um carro maneiro, eu quero ter uma casa.
Então, é realmente bastante difícil imaginar É. a inexistência dele, mas todo mundo imagina ele coexistindo com a igualdade. Só que aí a gente vê que não é possível de acontecer. É muito difícil. Mariana, só para a gente estar voltando no segundo tempo que vai cair aqui. Tu já imaginou, Mariana, como é que seria tratamento de iguais numa Ah, sociedade dividida dessa forma? Você acha que seria possível, Mariana? eu, eu não consigo me imaginar numa sociedade em que vai ser tudo igual para todo mundo. Eu acho que é realmente uma utopia. Entendeu? Mas Infelizmente. eu entendo. Não, a gente está sendo realista, Mariana. É muito bonito a ideia dele. Quando ele fala aí que só a luta de classe vai acabar, né? A luta de classe só vai acabar quando deixarmos de ter uma sociedade que vise o capitalismo, né? Que assim vai desaparecer essa questão das classes sociais, A, B, C, D. Eu falo que isso é uma utopia, de fato. É um desejo muito grande, talvez, que a grande maioria de nós temos, mas eu não sei se, de fato, aqueles que são detentores desse poder vão permitir com que isso aconteça. Vão permitir com Jamais. que isso. Jamais. Jamais. Quanto mais lucro querem. Né? Então, assim, é um processo que a gente tem que pensar de fato. Nós vamos terminando aqui, que já vai cair o tempinho. Eu vou abrir o WhatsApp, mando o link de novo para vocês e a gente continua, tá? É coisa rápida, prometo. Beleza. Já volto. Desanima não, Beleza. Mariana. Desanima não, Ramon. Vocês estão muito desanimados hoje. Não, não. Tranquilo. O grupo hoje está pequeno, né? Está estranho aí, está bem reduzido. Já volto já, antes que caia o programa aqui. Beleza, beleza.